Olá! Imagina só você acordar um dia e descobrir que o país vai votar para decidir se traz de volta um imperador. Parece roteiro de filme, né? Totalmente. Mas aconteceu no Brasil em 1993. E a história por trás desse plebiscito, que, olha, pouca gente lembra em detalhes, revela a verdadeira essência e a surpreendente blindagem da nossa república. Exato. É essa a história que a gente vai desvendar hoje, mergulhando a fundo em um dos pilares do nosso Estado, o princípio republicano. E para quem estuda para concurso, entender isso não é só decorar, é sacar a lógica por trás da nossa Constituição. Exatamente. E essa história do plebiscito é a chave de tudo, porque ela nos mostra que para entender a República no Brasil, não basta ler a lista de regras do jogo, não mesmo. É preciso entender por que essas regras foram escritas dessa forma. A gente vai ver que a proteção da nossa forma de governo é muito mais sofisticada do que parece à primeira vista e se baseia em algo mais fundamental que o próprio texto da lei, a decisão direta do povo. Ok, então vamos começar pelo básico, mas de um jeito que grude na memória. Quando a gente fala república versus monarquia, a origem das palavras já entrega o jogo, né? Já entrega tudo. Res pública. A coisa do povo. E monos, poder de um só. Mas vamos deixar isso mais concreto. Pensemos na figura da rainha Elizabeth II. Ela era rainha porque o pai dela era rei. Fim da história. Ponto. É um conceito tão estranho hoje, né? Herdar o poder sobre milhões de pessoas. É bizarro. E é o que chamamos de hereditariedade, a primeira e mais óbvia característica da monarquia. O poder passa de pai para filho, sabe? Numa linha sucessória. Na República, o princípio é o oposto direto. A eletividade. A eletividade, claro. Ninguém herda o cargo de presidente. É preciso conquistar o direito de governar através do voto popular. Nas eleições, é uma disputa, não uma herança. Certo. E essa herança não tinha prazo de validade, né? A rainha Elizabeth ficou no trono por 70 anos, até o último dia de vida. Isso me leva a outra questão fundamental, a permanência no poder. E esse é o segundo pilar da monarquia, a vitaliciedade. O cargo é para a vida toda. Para sempre. O objetivo, historicamente, é garantir estabilidade e a perpetuação de uma dinastia, de uma família no comando. A República nasce justamente para quebrar essa lógica. Por isso, sua segunda característica é a temporariedade. Mandatos com prazo. Isso. Os mandatos têm prazo. No Brasil, o presidente fica por 4 anos, podendo ser reeleito para mais 4, e só. Depois, a faixa presidencial tem que passar para outra pessoa. A ideia central é a alternância de poder, um antídoto contra a tirania. Ok, então o poder não é herdado, é conquistado e por tempo limitado. Mas isso me leva ao ponto que eu acho mais crítico. Se você não pode tirar a pessoa do poder na monarquia, como você a responsabiliza por alguma coisa? A quem a rainha Elizabeth realmente devia satisfações? Há um parlamento, ao povo. Pois é. O que é fascinante aqui é que, na teoria clássica da monarquia, a responsabilidade não é terrena. Essa é a terceira característica, a irresponsabilidade do monarca. Irresponsabilidade? Isso não quer dizer que ele podia sair por aí fazendo o que quisesse, mas que ele não prestava contas aos seus súditos. A única entidade a quem um rei ou rainha devia contas era Deus. A conversa, por assim dizer, era vertical. Entendi. Já na República, o princípio é a responsabilidade, em todos os níveis. O governante é, na prática, um funcionário do povo. E como todo funcionário, ele tem o dever de prestar contas. E essa prestação de contas não é só uma ideia bonita, né? Ela tem consequências bem reais. Exatamente. O presidente pode ser responsabilizado de várias formas. Politicamente, através de um processo de impeachment por crime de responsabilidade. Administrativamente, por atos de improbidade, e penalmente por crimes comuns. Isso nos leva a uma quarta característica, que é a consequência direta disso tudo. A igualdade formal perante a lei. Ninguém acima da lei. E isso, numa república, ninguém está acima da lei. Nem o presidente. Na monarquia, por definição, o soberano está acima de todos os outros. A lei vale para os súditos, não para quem a personifica. Perfeito. E agora a gente chega no ponto que derruba muito candidato em prova. A pergunta de R$1 milhão.
Se a república é tão fundamental, ela deve ser uma cláusula pétrea, certo? Algo que não pode ser mudado na Constituição de jeito nenhum. E aí que vem a primeira surpresa. A resposta direta é não. A forma republicana de governo não está no famoso rol do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Pera um pouco. Se não está na lista de cláusulas pétreas, para uma leiga como eu, isso soa como uma porta aberta, uma falha de segurança gigantesca na Constituição. Exato. O que impediria um Congresso, com uma maioria esmagadora, de simplesmente aprovar uma emenda e pronto, temos um rei? Essa é a reação de todo mundo na faculdade de Direito. A sala inteira fica em silêncio, achando que entendeu tudo errado. Mas a proteção existe, ela só não está onde a gente espera. Tá, e onde ela está? As cláusulas pétreas expressas são a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. A República não está ali. A blindagem dela vem de outro lugar, um lugar muito mais poderoso, a soberania popular. E é aí que a gente volta para o plebiscito de 1993. Exatamente. O que é realmente fascinante aqui não é só o quê, mas o porquê. Em 88, a Assembleia Constituinte estava dividida, havia um lobby monarquista forte, deputados que defendiam a volta do Império. Sério? Sim. E, em vez de simplesmente impor a República, os constituintes tiveram um raro momento de, humildade institucional. Eles essencialmente disseram: nós, os representantes, não confiaremos em nós mesmos para decidir isso para sempre. Vamos criar um mecanismo para que o próprio povo, a fonte de todo o poder, valide essa escolha. Uau! Então eles congelaram a decisão por 5 anos e jogaram a bola para o povo. Isso. A própria Constituição, lá no ato das disposições constitucionais transitórias, mandou o país fazer um plebiscito em 7 de setembro de 1993. Para escolher. Para que o povo escolhesse a forma de governo república ou monarquia, e o sistema de governo, presidencialismo ou parlamentarismo. E o povo foi às urnas e votou massivamente pela república presidencialista. E qual o efeito disso? A doutrina jurídica majoritária entende que essa decisão tem um status especial. Uma emenda constitucional, que é um ato do poder constituído derivado, feito por representantes, não pode revogar um ato do poder soberano originário, feito diretamente pelo povo. Entendi. A proteção é mais forte porque não veio dos políticos, veio diretamente do chefe de todo mundo, que é o povo. Mudar isso exigiria, no mínimo, uma nova consulta popular de mesmo nível. No mínimo. Qualquer tentativa de mudar por emenda seria considerada inconstitucional, uma afronta à soberania popular. É uma proteção implícita, mas talvez a mais forte de todas. Ok, essa é a grande muralha. Mas e no dia a dia? Existe alguma proteção mais imediata contra ataques à República, digamos, em nível estadual? Algo que impeça, um governador de se declarar rei do seu estado? Sim, existe um mecanismo de alerta mais rápido, sim. A República é classificada como um princípio sensível, listado lá no artigo 34, inciso 7º da Constituição. Princípio sensível. O nome é curioso. Soa como algo que se ofende fácil. E a ideia é essa, eu sempre lembro os alunos daquela música do Christian Ralph, Sensível Demais. É um mnemônico bobo, mas funciona. Boa. Ser um princípio sensível significa que a sua violação por um Estado-membro é tão grave, tão intolerável para a ordem constitucional, que autoriza a medida mais drástica da nossa federação, a intervenção federal. Pode dar um exemplo prático de como isso funcionaria? Claro. Imagine que a Constituição do Estado do Acre seja alterada para dizer que, em homenagem aos seus grandes feitos, o atual governador terá um mandato vitalício. Ah, não pode. De jeito nenhum. Isso seria uma violação frontal da característica da temporalidade, que é a essência da República. A União não precisaria esperar um processo judicial longo. A violação a esse princípio sensível acende um alerta vermelho em Brasília e autoriza o presidente da República, após os devidos processos, a decretar intervenção federal no Acre. Para restaurar a ordem? Exato. Para restaurar a ordem constitucional e, na prática, anular aquela decisão. Beleza, então já entendi a forma de governo. É a República, com suas características e proteções. Mas aí vem a outra dupla de palavras que sempre me confundiu. Sistema de governo.
República e presidencialismo não são a mesma coisa, mas andam sempre juntos na nossa cabeça? Qual é a diferença real? Essa é a clássica casca de banana das provas. Forma de governo, como a gente viu, trata da relação entre quem governa e quem é governado. E se o poder vem do povo ou da herança? Isso. Já o sistema de governo é sobre a mecânica do poder. Ele define como os poderes executivo e legislativo se relacionam entre si. É a engenharia da coisa. E no nosso caso, essa engenharia é o presidencialismo, o que o define em oposição ao parlamentarismo. No presidencialismo, o poder executivo é unipessoal. O presidente da República é, ao mesmo tempo, chefe de Estado. O cara que representa o Brasil lá fora. Exato, que recebe outros líderes. E também chefe de governo, o administrador, que toca a máquina pública no dia a dia. Ele acumula as duas funções. E, o que é crucial, ele tem legitimidade direta, foi eleito pelo povo. Certo. Isso cria uma maior independência entre os poderes. O Congresso pode até não gostar do presidente, mas não pode simplesmente demiti-lo com uma votação na terça-feira. Precisa de um cataclisma, de um crime de responsabilidade comprovado para o impeachment. E no parlamentarismo, que a gente vê tanto na Europa? No parlamentarismo, a chefia é dual, é dividida. Você tem o chefe de Estado, que pode ser um rei, como na Inglaterra, ou um presidente com funções mais cerimoniais, como na Alemanha. E tem um chefe de governo, que é quem de fato governa, o primeiro-ministro. A legitimidade dele é indireta, porque ele não é eleito pelo povo, mas escolhido pela maioria do parlamento. O que muda tudo. Muda tudo. E isso leva à característica mais importante, a interdependência entre os poderes. O primeiro-ministro governa sobre um chão de ovos, sabe? Ele precisa manter a confiança do parlamento. Se perder essa confiança, o parlamento puxa o tapete com uma moção de desconfiança e o governo cai. É uma relação muito mais fluida e, por vezes, instável. Ah, então a lógica da proteção constitucional do presidencialismo é a mesma da república? Já que o povo votou em 93 por república e presidencialismo, os dois estão protegidos por essa mesma decisão soberana. Certo. Exatamente a mesma lógica. O presidencialismo não é cláusula pétrea expressa nem é princípio sensível. Mas por ter sido confirmado pelo povo no mesmo plebiscito, ele também está blindado pela soberania popular. Ou seja, uma simples emenda constitucional não poderia nos transformar em uma nação parlamentarista. A doutrina entende que uma mudança desse calibre exigiria obrigatoriamente uma nova consulta popular, um novo plebiscito. Então, a grande lição de hoje é que a arquitetura fundamental do nosso Estado, a forma e o sistema de governo não está protegida só por um texto frio na Constituição, mas por uma decisão viva do povo, feita em 1993. Exatamente. A gente descobriu que a nossa república tem uma armadura que não está na lista principal de proteções, mas que foi forjada diretamente na vontade popular. Perfeito. E isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. A nossa Constituição afirma logo de cara, no artigo 1º, que o Brasil é um Estado democrático de direito e que todo o poder emana do povo. Certo. E a gente viu que uma parte desse poder foi exercida no plebiscito. E outra parte é exercida quando elegemos nossos representantes, como é típico da República. Mas é só isso? O poder do povo se resume a votar de vez em quando? Essa é a provocação. A Constituição prevê que esse poder pode e deve ser exercido também de forma direta. A questão que fica para nossa reflexão é: o que isso significa na prática, no dia a dia? Quais são os instrumentos, além do voto, que a Constituição nos dá para participar diretamente das grandes decisões políticas do Estado? É uma deixa perfeita. A gente fala tanto em poder do povo, mas o que isso realmente significa, além de escolher alguém a cada 2 anos? Na nossa próxima análise, vamos mergulhar de cabeça justamente no princípio democrático, para entender como essa tal soberania popular se manifesta, ou deveria se manifestar, e o que realmente significa viver numa democracia que se pretende participativa. Fica a reflexão para quem nos ouve. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast, conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.